Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Trabalho intermitente, terceirização, uberização. Algumas formas de flexibilização do trabalho que têm como ponto central a retirada de direitos históricos dos trabalhadores em nome de mais emprego e uma economia mais forte. A consequência mais visível, no entanto, tem sido a precarização do trabalho. Problema mundial que aqui no Brasil se acentuou com a reforma trabalhista feita em 2017. No programa de hoje vamos debater os motivos e as consequências dessa precarização e por que devemos discutir um pacto pelo trabalho digno. O Contraplano está começando. Para nos ajudar no debate de hoje, recebemos o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, Maurício Lima, o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula, e o representante do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Eloy Natan. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitarem o convite. O fenômeno da precarização, ou o problema da precarização, não é um problema brasileiro, né? É um problema mundial. Como é que a gente sai dessa situação? Começando pelo senhor, Maurício. Obrigado, Fábio. Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui presente nessa mesa, debater aqui esses problemas que são atuais e que afligem a sociedade brasileira e também a sociedade mundial. A gente tem assistido, já no âmbito mundial, a polêmica acerca desses problemas que têm afligido os trabalhadores. A uberização, a precarização, essas discussões e essas incertezas elas não estão só aqui no Brasil. Nós temos decisões no Reino Unido, na Espanha, nos Estados Unidos, na Corte Suprema da Califórnia, tratando do assunto. E também desses países o assunto não é pacífico. Então, eu acho que nós temos que ter uma discussão honesta sobre esse assunto. O Congresso brasileiro terá que enfrentar esse assunto de forma a construir uma estrutura jurídica que assegure a dignidade no trabalho, que assegure os direitos dos trabalhadores e torne essas atividades viáveis. Dá para construir esse meio termo, nós acreditamos nisso. O que precisamos, secretário Luiz Henrique Lula, para chegar a esse meio termo, fazer essa construção? Eu quero partir de uma premissa. A premissa é que quando essas reformas, essas novas formas de trabalho foram advogadas e apensadas pelo universo econômico do mundo capitalista, a ideia que se veiculava, era que isso oportunizaria mais empregos, mais oportunidades de trabalho, para que a gente reduzisse drasticamente a quantidade de trabalhadores fora do mercado, né? Não é brincadeira, nós temos hoje no mundo a população do Brasil desempregada. Então são 208 milhões de pessoas no mundo inteiro que estão da população economicamente ativa que estão fora do mercado de trabalho. No entanto, o que se percebe é que, por exemplo, se você for fazer um comparativo do ano passado para esse ano, a estimativa que tem é que nós tenhamos um crescimento quase pela metade do que foi o ano passado. Nós teremos um crescimento mundial do emprego da ordem de 1%. Portanto, o que está acontecendo quanto a essa panaceia que se vendeu, que se criou e que se dizia, é um efeito contrário. Não é exatamente o que se dizia, que iria flexibilizar direitos, formas de trabalho, tempo do trabalhador a serviço das suas funções e que isso abriria espaço. Isso não aconteceu, fora que desde há cerca de 20 anos nós temos todo um processo que é inexorável, que tem a ver com a questão do desemprego estrutural, que é exatamente os métodos e as formas de trabalho do ponto de vista tecnológico, que por si só, eu estava comentando aqui com o Eloy,
que um dos setores que mais o emprego foi dinamitado foi exatamente essa matriz, por exemplo, como do mundo dos bancários, né? Do universo dos trabalhadores em bancos, em que você hoje tem as máquinas fazem muitas coisas e o próprio cliente virou o empregado do banco com o processo de autoatendimento. Então, é algo complexo, é algo que a Organização Internacional do Trabalho, que é o organismo da ONU, tem se debruçado sobre isso, que nós que trabalhamos no poder público precisamos debruçar sobre isso, e são vários desafios a serem enfrentados. Especificamente no Brasil, nós temos que ter a preocupação com a capacitação do trabalhador, com a compreensão desse mercado de trabalho, para onde esse trabalho ele está indo, como é que a gente coloca o nosso trabalhador nesse mercado, como é que a gente protege o trabalhador, porque a experiência da precarização, ela foi enganosa, porque o que se dizia é que ainda que tivesse perdas de direitos, que isso seria compensado com aumento de inserção no mercado de trabalho, e os números que eu dou agora, que não são meus, são os números da OIT, eles dizem o contrário. Os trabalhadores, de alguma forma, eles têm essa dimensão? Eu falo muito mais na totalidade do que, por exemplo, aqueles trabalhadores que são sindicalizados e que estão fazendo essa discussão em seus sindicatos. Mas, de uma forma geral, Eloy, você acredita que eles têm essa consciência do que essa precarização tem significado? Fábio, o mundo ele passa por uma série de transformações bastante bruscas, né? Do ponto de vista político, nós temos uma série de guerras, revoltas, revoluções no mundo nesse momento. Temos também uma série de impactos ambientais, o mundo está se transformando, né? Aumento da temperatura do planeta, queimadas. Então, e dentro do mundo do trabalho, isso não é diferente. Então, nós temos aí mudanças importantes no mundo do trabalho, com a adoção da indústria 4.0, que ela é marcada exatamente por esse processo de automatização e um processo de digitalização, que, como o Luiz falou, tem reduzido o número de empregos geral, né, no mundo. E é importante a gente discutir como é que está a situação dos trabalhadores no mundo, né? A gente pode falar um pouco sobre Brasil e Estados Unidos, porque onde foram os presidentes que assinaram recentemente o acordo um compromisso, né, por um trabalho digno, porque Brasil e Estados Unidos têm semelhanças e diferenças muito em relação à questão do mundo do trabalho. Em comum, eles têm que os trabalhadores hoje começam a ter consciência dos seus direitos, das suas necessidades. Embora em ritmos diferentes, por exemplo, hoje, nos Estados Unidos, a gente vê um crescimento da organização dos sindicatos. Enquanto que no Brasil, que tem uma estrutura sindical mais antiga, mais consolidada, nós estamos vendo uma redução do número de sindicalizados. Mas, ao mesmo tempo, nos dois países, a gente vê um crescimento das lutas, das greves, onde as pessoas, especialmente depois da pandemia, perceberam que durante a pandemia estavam lá na linha de frente da produção, da manutenção da vida, né? A gente vê os trabalhadores da saúde, por exemplo, mas não só, trabalhadores, por exemplo, dos aplicativos, né, que faziam os deliveries, estavam lá na linha de frente e, passada a pandemia, hoje eles querem a sua retribuição. Eles veem que a economia volta a crescer depois desse período de pandemia e querem a sua parte também desse quinhão. A gente vê que a economia cresce, mas parece que apenas 1%, os bilionários estão crescendo. Distribui, né? E os trabalhadores agora querem a sua parte. Isso a gente se expressa no crescimento das lutas. Mesmo em países, como eu disse, Estados Unidos, onde não há uma estrutura sindical mais organizada, a gente vê a criação de sindicatos, o aumento do número de greves. E no Brasil, apesar desse número reduzido de sindicalizados, a gente vê também um crescimento das lutas no país. Maurício, a gente teve a reforma trabalhista em 2017 que se propunha justamente a isso, né? A flexibilização de alguns direitos na perspectiva de que se houvesse, né, que vocês já comentaram aqui, a possibilidade de mais empregos, né, já que a gente tem um problema de desemprego dentro do país e também, de alguma forma, de melhoria da economia. Isso acabou não se dando concretamente, né? Qual é a saída, então, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise dessa reforma trabalhista que foi feita em 2017 e, ao mesmo tempo, assim, se isso não foi o caminho, qual é o caminho que temos? Olha, a gênese da reforma trabalhista, ela já se deu de uma forma equivocada. Porque partiu-se do quê? Partiu-se de pegar situações
que eram contestadas judicialmente, como por exemplo o trabalho intermitente, e tentar se legalizar essas situações. A terceirização, por exemplo, a terceirização na área fim, em que já havia toda uma jurisprudência construída ao longo de anos, face várias situações concretas, a reforma trabalhista veio simplesmente atropelar todo esse conhecimento, todo esse estudo dessa situação, para tentar reverter as decisões judiciais que já existiam. Então, assim, a reforma, de certa forma, ela partiu, o ponto de início dela já foi equivocado. Não foi uma reforma que realmente visasse a modernizar a legislação trabalhista, assegurando o trabalho digno. Não foi isso que aconteceu. E por isso a reforma trabalhista ela não entregou a promessa, né, de gerar muito mais empregos. Porque o objetivo, infelizmente, não era esse. Isso aí na gênese da coisa a gente já via. O objetivo não era esse. A solução para isso, a gente precisa, em algumas situações, nós precisamos de uma legislação que venha a disciplinar. A questão da uberização, por exemplo, é muito polêmica no mundo todo. E a gente precisa de um disciplinamento legal que assegure a viabilidade do negócio e a dignidade do trabalhador. Nós precisamos disciplinar isso. E essa questão está no Congresso, existem alguns projetos de lei que estão em tramitação, e a gente espera que eles sejam amadurecidos e que venham realmente a resolver esse tipo de situação. Quando a gente está falando na questão da uberização, talvez seja o exemplo principal, esse motorista de aplicativo, né, que trabalha e produz aquilo que ele está fazendo, né? Mas se por um motivo ele se acidenta, né, o que cobra esses direitos dele, né, que são alguns dos direitos que os trabalhadores que têm a CLT têm como respaldo, né? Já esse trabalhador não tem, não, Lula? Não tem, ele fica completamente descoberto e o pior é que, agora há pouco eu vendo o Eloy colocar aqui as dificuldades do movimento sindical, de uma espécie de reclusão, de regressão do movimento sindical, você observa isso, o papel que tem a informação. Que tipo de informação o trabalhador recebe? Porque hoje, por incrível que pareça, você tem resistência do próprio trabalhador. Um exemplo é esse trabalhador do Uber, que todo o processo que há em discussão, há um sentimento, há um comprometimento da necessidade de legalizar o trabalho dele, encontra resistência às vezes nele próprio. É o nível de informação que ele recebe, é a forma com que essas empresas que trabalham com essa prestação de serviço agem diretamente no contato direto nesse mundo. Um contato mais individualizado e, portanto, tem uma flexão muito poderosa no ambiente de compreensão dele, no papel dele no mercado de trabalho. E ele só vai perceber isso quando ele precisa, quando ele tem uma situação que o torna inativo. Aí ele percebe como ele está num voo sem rede, sem nenhum tipo de proteção. Obviamente que o papel de nós que fazemos parte do Estado, do poder público, na esfera, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, o papel é exatamente estabelecer um outro debate, e que não nos torne escravos desse princípio de riqueza feita por essas empresas. Essa ganância, essa forma, e de uma maneira interessante, porque elas sequer têm relações no país, às vezes, como é o caso do Uber. Elas sequer têm um vínculo local, o vínculo é frágil e, portanto, você tem dificuldade de negociação. Por isso é alvissareiro esse debate que o Brasil e os Estados Unidos fazem, porque é um debate que extrapola as fronteiras nacionais. É um trabalho que existe uma globalização de conceito e, portanto, essa globalização de conceito ela precisa ser enfrentada. Porque se antes a gente estava falando de indústrias que tinham fisicamente o seu local aqui, hoje a gente está falando de plataformas de tecnologia. Você está falando de algo fluido, absolutamente fluido. E isso, obviamente, vulnerabiliza as relações, vulnerabiliza a luta dos trabalhadores, vulnerabiliza
o poder público que tem obrigações com a sua população e vulnerabiliza o país, porque tudo está junto. Quanto maior a concentração de renda se verifica no mundo, isso não diz respeito só ao Brasil, mais esses mais ricos pagam muito menos impostos, eles têm muito menos responsabilidades sociais e obviamente que esse debate precisa ser enfrentado. Nós não podemos virar reféns de um Elon Musk da vida. Eloy, a gente está chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu já queria deixar uma pergunta para você para o segundo bloco, que é justamente essa questão dessa fragmentação dos sindicatos, não sei se a gente pode utilizar essa palavra, mas no enfraquecimento que muitos desses coletivos tiveram, o que isso significa, né? E que perspectiva se tem para que eles possam ser fortalecidos, né? Talvez até fazendo alguma analogia à própria declaração dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos da necessidade de fortalecer essas instâncias, né? Mas a gente conversa sobre isso no segundo bloco, já que a gente está chegando ao intervalo do Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre precarização do trabalho e direitos trabalhistas. Eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco para o Eloy sobre a questão dos sindicatos, Eloy. O que se percebe hoje é que se perdeu muito do poder do que tinha antigamente, né, há algumas décadas. Como é que faz para mudar isso? Essa fragmentação, para a gente entender o que é essa fragmentação dos trabalhadores, é importante a gente pensar o que está acontecendo no mundo do trabalho hoje, né? Por que o emprego com carteira assinada hoje é visto dessa forma hoje, né? Se antes era o sonho da geração dos nossos pais ter carteira assinada, um plano de saúde e no final da vida uma aposentadoria. E hoje as pessoas, a gente vê recentemente os Ubers, né, falando que eles não querem isso, eles preferem a flexibilidade do horário, né, uma renda variável. E isso tem a ver, porque, como eu falei antes, a questão da automatização, né, da indústria 4.0, que houve uma substituição, né, dos empregos por máquinas. E as pessoas que continuaram trabalhando passaram a ter empregos cada vez mais extenuantes do ponto de vista da saúde, né? Menos pessoas trabalhando, mas tendo que produzir cada vez mais. Isso gera um adoecimento na categoria e as pessoas, elas estão extenuadas. E as pessoas olham isso e não querem isso. Eles querem ter tempo livre, eles querem ter flexibilidade e acreditam que numa plataforma, sendo um funcionário de uma plataforma como o Uber, ele pode conseguir isso. Não sabendo que para se garantir uma dignidade no trabalho, é preciso não somente ter um emprego, né, um salário fixo, mas uma garantia de proteção social não só a si, mas a sua família como um todo. E à medida que as pessoas estão perdendo empregos, no caso dos bancos, por exemplo, fechando agências bancárias, fechando indústrias, foi adotado um modelo, né? É importante a gente falar que tudo tem a ver com a geopolítica, né? Um modelo chinês, né? De exploração do trabalho, de produzir cada vez mais em menos tempo, exploração direta da força de trabalho. Por isso é importante que Estados Unidos e Brasil tratem sobre esse tema do trabalho, porque o que a gente está vendo no mundo é a adoção de um modelo chinês de exploração máxima da força de trabalho, inclusive uma exploração que pode chegar até ao adoecimento e à morte do trabalhador, e é isso que a gente não quer. E para que isso não ocorra, é preciso que haja um fortalecimento dos sindicatos. A gente viu aqui no Brasil que tem uma estrutura sindical já antiga, do final da década de 70, início da década de 80, como isso foi importante não só para adquirir direitos, mas inclusive para redemocratizar o país depois da ditadura militar. E a gente vê que os Estados Unidos hoje tomam um caminho parecido. Os trabalhadores começam a ter consciência e começam a ter conquistas também a partir do momento em que se organizam em sindicatos. Os sindicatos talvez não tenham perdido a capacidade de comunicar, de dialogar com seus trabalhadores em algum momento? Então, até por conta dessas novas tecnologias também, talvez não seja necessário fazer essa imersão nesse não tenho diálogo. Dúvida que os sindicatos precisam se repensar do ponto de vista da comunicação, da mobilização. Mas antes disso, houve um ataque muito feroz aos sindicatos. A gente vê a reforma trabalhista de 2017, que tirou o poder de negociação dos sindicatos.
e transferiu esse poder de forma individual para cada trabalhador. Mas a gente viu na década de 90, especialmente por vários governos, que é os governos neoliberais em todo o mundo, um ataque feroz aos sindicatos. Os sindicatos que lutaram, que buscavam conquistas, eram retaliados, né? O próprio Estados Unidos, a gente vê no governo Reagan, que é um governo republicano, teve uma greve de controladores de tráfego aéreo, né, muito forte, que terminou com uma demissão de 11 mil controladores na época. Isso gera um impacto muito forte à organização dos trabalhadores. Então, os sindicatos também sofreram um ataque muito grande. E mais recentemente, depois da reforma trabalhista, no governo Bolsonaro, né, onde a gente teve ataques muito fortes à organização, à liberdade sindical. O que a gente percebe é que os trabalhadores, eles precisam ter uma organização forte. E no Brasil a gente precisa retomar essa organização. Os trabalhadores hoje têm um papel muito importante na política. E é importante que Lula e Biden tratem sobre esse tema, porque hoje os trabalhadores estão sendo disputados por esses setores mais progressistas e também pela ultradireita, que tenta jogar exatamente essa ilusão, né, de que é possível empreender, que é possível trabalhar por conta própria e ficar rico, investir em bitcoins e você vai conseguir ficar rico, quando na verdade, para garantir uma vida digna para si e para sua família, é preciso ter emprego, é preciso ter proteção social e é preciso ter diálogo, né, entre as instituições, nesse caso sindicato, Estado e a Justiça. Maurício, o senhor assumiu recentemente, ou reassumiu, né? Sim. A Procuradoria-Chefe do Ministério Público do Trabalho. Como é que o Ministério Público do Trabalho vem acompanhando e vem, de repente, participando dessas discussões, promovendo essas discussões sobre esse tema? Nós temos coordenadorias nacionais que acompanham esses temas e também temos uma representação junto ao Congresso Nacional, uma assessoria que busca acompanhar esses assuntos e eventualmente nós participamos nas comissões, dando contribuições técnicas sobre o assunto. Eu queria apontar um detalhe aqui da fala do Eloy, em duas questões. Primeiro, quanto ao Uber, assim, sempre que eu uso Uber, eu converso muito com os motoristas, para pegar a realidade da coisa. E assim, tem várias realidades. Tem aquele profissional que quer trabalhar só eventualmente, ele não quer o vínculo, e tem aquele profissional que realmente ali, ele tem uma jornada super exaustiva, ele tem uma remuneração muito baixa, ele tem que trabalhar muito para ter uma remuneração razoável. Isso torna até o trabalho perigoso, porque ele fica muito cansado, e que questiona que tipo de proteção que ele tem. Então, assim, nós temos várias realidades. Esse discurso de que o motorista ele não quer ser empregado, esse discurso ele é meio falacioso, porque nós temos várias realidades. Para o Ministério Público do Trabalho, institucionalmente, na falta de uma outra regulamentação, a instituição defende que ali existe um vínculo de emprego. É a posição institucional do Ministério Público, nós temos feito essa defesa, inclusive judicialmente, ajuizando ações civis públicas, porque nós não temos outra regulamentação. Deixar a situação, deixar esses trabalhadores sem nenhuma assistência, desregulamentados, isso não é possível. Ou o Brasil caminha para produzir um arcabouço legal que venha a regulamentar de forma digna essa profissão, ou nós vamos para a CLT, que é o que temos hoje. Nós precisamos dessas duas coisas. Em relação à questão dos sindicatos, realmente isso precisa ser revisto. Nós já tivemos essa montanha-russa no movimento sindical. A Alemanha, por exemplo, ela tem cerca de uma centena de sindicatos. Aproximadamente 100 sindicatos, um país que é um dos mais industrializados do mundo. Por quê? Porque lá eles têm a exata noção de que sindicato unido é sindicato forte. Aqui no Brasil, nós temos, pela Constituição, o princípio da pluralidade sindical. E isso chegou ao ponto de ter 3 dezenas de milhares de sindicatos. Existia muito sindicato que só era constituído para receber as contribuições sindicais. Isso desvirtualizou o movimento sindical, enfraqueceu o movimento sindical. Isso precisa ser revisto. O próprio movimento sindical tem que se valorizar. Ele tem que preservar e criar instituições, sindicatos que efetivamente representem os trabalhadores e que tenham um trabalho nisso. Porque isso é que vai fortalecer o movimento sindical. E acho que nesse refluxo que se vive hoje, é uma oportunidade para isso, para se repensar o movimento sindical,
para se privilegiar aqueles sindicatos que efetivamente têm um trabalho, que defendem o trabalhador. Eu lido com o direito do trabalho há mais de 30 anos e sempre me deparei com muitos sindicatos atuantes e outros não. Então a gente já conhece, a gente sabe. A gente vê aqueles sindicatos que têm um trabalho e aqueles que realmente existem ali só no papel. Isso tem que ser revisto. Secretário, e a CETRES parece um caminho também, né? A possibilidade de você trabalhar, por exemplo, o conceito de economia solidária para enfrentamento dessa situação? A economia solidária, a bem da verdade, ela é um braço criado dentro do ambiente da Secretaria do Trabalho e Economia Solidária para um Estado como o nosso e numa realidade como a brasileira, em que às vezes, como o caminho do trabalho é mais tortuoso, ele é mais complexo, ele tem mais dificuldades do ponto de vista nos momentos principalmente de crise, o Estado ele não pode se omitir das suas responsabilidades. Aí o foco passa a ser a renda, mas a economia solidária ela não é solução para o universo do trabalho. A economia solidária ela é um instrumento dos trabalhadores, construído a partir da sociedade, não foi o Estado que a criou, não foi o Estado que a inventou. Ela é um arranjo produtivo quando o trabalhador se vê na ausência do mercado de trabalho formal. Ela também pode ser um passo preliminar de pequenos empreendedores. Até porque a lógica do Brasil, ao contrário do que se pensa, não é que as grandes empresas sejam responsáveis pelo nosso nível de emprego, de empregabilidade. Muito pelo contrário. É o micro, pequeno e o médio empresários, micro, pequenos e médios empreendimentos que são responsáveis, a grosso modo, pela quantidade de empregos gerados. A economia solidária, portanto, ela cumpre um papel importante dentro de uma realidade de um país que tem grandes desigualdades, dentro de uma dificuldade do trabalhador com um elemento de capacitação muito aquém das exigências do mercado de trabalho formal, às vezes, e que, portanto, ele precisa sobreviver nesse contexto. E a economia solidária, portanto, cumpre um importante papel, que é o importante papel da renda. O Estado não pode se omitir de enxergar esse universo e fazer o seu papel. Para você ter uma ideia, agora nesse ano nós tivemos 2 momentos em que a economia solidária ela foi fundamental. E ela aconteceu na vida das pessoas porque o Estado cumpriu o seu papel. Na hora que o governo do Estado faz de eventos como São João e Carnaval, algo para além da diversão, mas com olhar na renda e no emprego, como foi o caso, você estabelece o viés econômico na vida das pessoas. Então, no São João, nós que organizamos esses grupos no Maranhão, são mais de 90 grupos que nós temos ali no âmbito da CETRES, nós podemos observar que naquele curto espaço de tempo de 30 a 40 dias, as pessoas faturaram ali na ordem de 8 a 10 mil reais, naquele curto espaço de tempo. E é preciso abrir espaços para que eles se tornem empreendedores, que eles possam ser donos dos seus próprios negócios e que o Estado, inclusive, cumpra seu papel no sentido de ser consumidor do que eles produzem, porque eles fazem isso de uma maneira muito criativa, muito obstinada, muito resiliente, mas às vezes o Estado é comprador dos seus produtos e não o faz, porque o mecanismo de legalização desses processos implica em CNPJ, implica em legalidades. Nós estamos discutindo isso, nós estamos pensando dentro do debate que temos feito na CETRES de criar uma grande cooperativa para que o Estado possa ser comprador também desses produtos que a economia solidária produz. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, o fardamento escolar. O fardamento escolar, normalmente, por que uma parte desses fardamentos, que normalmente é atendido por empresas, por que eles não possam ser atendidos por costureiras que se organizam em arranjos produtivos que estejam cobertados
diante de uma grande cooperativa. Isso é possível. Tenho discutido isso com o governador Brandão, ele é sensível a essa possibilidade. Tenho discutido isso com o Felipe, de maneira tal que a gente consiga dar passos nessa direção. Mas é óbvio que o Maranhão vive, graças a Deus, nos últimos anos, um processo ascendente na empregabilidade. Há 8 anos atrás, nós fizemos o 27º estado no índice de empregabilidade. Hoje a gente já é o 16º. Isso tem a ver com essas políticas públicas afirmativas que governos têm feito para que essa realidade se consolide. Ok. Mais uma vez eu vou deixar uma pergunta para você, Eloy. Está sempre chegando ao final de cada bloco, né? Que é para que você possa contar um pouco para a gente da realidade dos impactos dessa flexibilização das leis, das relações trabalhistas dentro do sindicato dos bancários, né? Okay. Como é que essa realidade tem impactado diretamente aquele sindicato que você faz parte, tá okay. Bom? Mas no próximo bloco a gente vai para mais um intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano aqui pela sua TV Assembleia. Hoje para conversar sobre precarização do trabalho e direitos trabalhistas. Nossos convidados, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Maranhão, Maurício Lima, o secretário de Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula, e o representante do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Eloy Natan. Eloy, eu deixava uma pergunta ao final do segundo bloco para você, para que pudesse falar sobre um pouco a realidade do Sindicato dos Bancários, quando a gente está discutindo esse tema da flexibilização das leis trabalhistas. A categoria bancária ela vem sofrendo fortemente com esses impactos negativos do avanço da tecnologia. Mas a gente quer deixar claro que os bancários não são contra o avanço tecnológico. Acho que é importante, inclusive, para garantir a qualidade de vida, não só dos trabalhadores, mas como da sociedade em geral. Mas os avanços tecnológicos, ao invés de trazer essa qualidade de vida, o que ela tem feito? Ela tem reduzido bastante o número de empregos, como a gente pode ser expresso, por exemplo, no fechamento de agências bancárias, né? Diversas agências bancárias fechadas, não só nas capitais, mas nas pequenas cidades. Como a gente tem visto também uma redução do número de transações bancárias de forma presencial, né? E a utilização do mobile bank, né? Que é o celular, como o Luiz falou, a questão do autoatendimento, né? Hoje nem tanto os caixas eletrônicos, que também por si também já estão sendo reduzidos, mas especialmente a utilização do mobile bank. A gente acredita que é possível fazer uma composição, né, desse avanço tecnológico e também a garantia de empregos dignos. Mas o que a gente tem visto é que o setor bancário ele tem aproveitado esse avanço tecnológico para aumentar cada vez mais a sua lucratividade. Mas a distribuição desse lucro ainda é feita de forma muito desigual. Então nós temos visto aí uma série de bilionários, né, no mundo, grande parte dele é do setor financeiro. Nós vemos também os grandes executivos recebendo cada vez mais bônus, mas ao mesmo tempo a gente vê uma categoria recebendo um salário cada vez mais reduzido e também é mais adoecida. Então nós temos um crescimento estrondoso, por exemplo, dos casos de assédio moral, de assédio sexual dentro do local de trabalho, deixando assim o local de trabalho não um local de trabalho digno, né? Que é esperado, inclusive, por todos. E o que a gente espera é que o avanço tecnológico seja utilizado do ponto de vista benéfico para os trabalhadores. Isso significa, por exemplo, que hoje é perfeitamente possível, com a tecnologia que nós temos, de reduzir a jornada de trabalho. Que é algo que já tem sido discutido em alguns países, né? Exatamente. A semana de 4 dias, né, já vem sendo adotada e tem demonstrado que há um crescimento, inclusive, da produtividade nesses casos. Então é possível hoje reduzir a jornada, criar mais empregos, e não empregos precarizados, mas empregos dignos, que garantam uma proteção social aos trabalhadores. Nós achamos que esse caminho só pode ser percorrido a partir dos sindicatos. Os trabalhadores, eles precisam entender que é através da organização, né, da unificação, é importante unificar pautas, porque hoje nós temos aí a discussão, por exemplo, do salário mínimo, a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que precisa ser rediscutida, né? E acho que é possível que os trabalhadores hoje possam se organizar a partir dos sindicatos. Nós temos visto que no mundo inteiro a preocupação dos trabalhadores
tem sido em relação ao emprego, tem sido em relação ao porquê que a inflação tem crescido tanto. Então é preciso garantir não só o emprego, mas garantir renda. E nós acreditamos que o caminho para isso é através da negociação coletiva, onde patrões e empregados possam discutir de forma livre e que, se for necessário, o Estado intervenha através da justiça, através do Estado mesmo, para garantir que essas conquistas sejam abarquem todos os trabalhadores. Maurício, tem um aspecto que essa instabilidade, muitas vezes, né, seja com a uberização, seja com a terceirização, tem causado e, de alguma forma, sendo pauta, né, nacional, que é a questão da saúde mental desses trabalhadores, né? Essa é uma preocupação evidente quando a gente está falando dessa flexibilização de direitos trabalhistas? Sim, porque a precarização, ela leva o trabalhador a uma situação de trabalho indigno e muitas vezes de trabalho insalubre e trabalho que afeta a sua rigidez mental. Uma coisa vai levando a outra. A empregabilidade, ela é uma questão de política econômica, sistêmica. A empresa, quando vê pela perspectiva de diminuição de custos, ela está vendo ali uma questão microeconômica. Mas a empregabilidade, ela afeta toda a macroeconomia. Porque se você tem um sistema pautado na informalidade, nós todos estamos na informalidade, todo o sistema, desde o sistema previdenciário até a poupança nacional, que hoje o que nós temos de poupança nacional é o FGTS, tudo isso é impactado. Toda a economia é impactada. Então, a saída não é a precarização, não é a informalidade. A saída é disciplinar, modernizar a formalidade, as relações formais de trabalho, modernizar, sempre assegurando um trabalho digno e seguro, condições dignas e seguras de trabalho para o trabalhador e a viabilidade da atividade econômica. Uma coisa não sobrevive sem a outra. É possível fazer essa discussão dentro do modo de produção que a gente vive? Eu acho que nós estamos passando um ciclo histórico que a raça humana passa secularmente. Nós saímos do universo feudal, houve o impacto da Revolução Industrial, que urbanizou o mercado de trabalho, que transformou artesãos em linhas de produção. O impacto tecnológico que nós vivemos requer outros mecanismos de sustentação do mercado de trabalho e dos trabalhadores e, como disse o procurador, a compreensão para o capital que esse processo é sistêmico. Não existe mercado de trabalho e não existirá riqueza sem consumo. Claro. E quem consome é a classe trabalhadora. A classe trabalhadora é, no jogo desse tabuleiro, o peão que carrega o mundo, é a mola mestra do mundo. Se o capital não compreender isso, não tiver a dimensão disso, nós teremos muito rapidamente um impasse. E obviamente que esses impasses, infelizmente, eles às vezes se resolvem em ambientes de guerra. Não é à toa que nós vivemos isso de maneira permanente. A falta de crescimento da economia no mundo, ela está impactada por diferentes razões, de diferentes motivos. São essas razões estruturais do trabalho, são os ambientes de guerra regionais e sempre de maneira cíclica também a gente passa por esses momentos, por exemplo, como que se viveu com a pandemia. A pandemia trouxe uma realidade para o mundo que o mundo não estava absolutamente preparado e ele teve que se reinventar, inclusive para que as atividades econômicas continuassem a funcionar naquele processo de reclusão em que todo mundo foi submetido. Portanto, o mundo do trabalho, ele precisa ser repensado, ele precisa ser revisitado, mas o grande capital tem que compreender que a alternativa para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador com
as alternativas que estão colocadas, e o Eloy Natan colocou algo muito interessante nessas discussões que vêm sendo feitas, a redução da carga horária, de maneira tal que você garanta a economia permanecer ativa, que melhore a qualidade de vida do trabalhador, que melhore a resolutividade desse trabalho executado e que, portanto, você mantenha a economia, o sistema todo em equilíbrio. A alternativa a isso é a barbárie. A alternativa a isso é a barbárie. E nós já passamos por algumas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessa proposta de coalizão global pelo trabalho digno, embora ainda não esteja estruturada, né, o documento ou aquilo que são as ideias, só em linhas chaves, né? Por exemplo, a gente está falando de fortalecimento dos sindicatos como um ponto essencial, desses coletivos, pelo menos. A gente está falando também de mais direitos trabalhistas. Que direitos seriam esses, Eloy? Ou mais, ou é a manutenção daqueles que historicamente existiam? O que a gente está falando? Quando a gente fala numa coalizão pelo trabalho digno, né? Trabalho digno significa compromissos, né, que foram assinados, né? Garantia de criação de empregos, garantia de uma rede de proteção social, né, e uma rede de direitos, né? E esses direitos, direitos que foram conquistados aí, as duras penas, aí, nós temos aí mortes, né, de pessoas, né? 1º de maio é uma luta em lembrar os trabalhadores americanos que foram assassinados, né, por lutar pela jornada de 8 horas, né, que hoje é uma garantia que não está colocada a milhares de trabalhadores. Então, é recuperar alguns direitos que foram perdidos nas últimas décadas, mas a garantia de outros direitos, porque a garantia do tempo livre, a garantia de você ter saúde mental, são coisas que até um tempo atrás não estavam como uma prioridade, mas hoje que colocam sim. E respondendo à pergunta que você fez para o Luiz, né, esse sistema de produção atual, ele não é capaz de resolver esses problemas. Ao contrário, ele é o responsável por criar os problemas. Então, esse sistema de produção que visa unicamente o lucro e não as pessoas, ele não é capaz de resolver os problemas. Ele criou esse problema, a barbárie que nós vivemos. Essa desarmonia que existe entre homem, natureza e recursos naturais, ela é resultado dessa ganância por cada vez mais lucros. É produzir mais em menos tempo, de uma forma irracional. O capital, ele não tem uma razão, ele não é racional no sentido de, não, vamos produzir mais máscaras nesse momento e produzir menos helicópteros de luxo. Ele vai produzir o helicóptero de luxo porque dá mais lucro. Mesmo precisando de vacina na época da Covid, mesmo precisando de máscara, ele produzia outras coisas. Então o mundo vai passando por uma série de crises. E a gente acredita que essa crise só vai se resolver a partir do momento em que a maioria da população ela tome o controle das coisas. E quem é a maioria da população? São os trabalhadores. Não é aqueles 1% que vivem da riqueza dos outros. À medida que se fortaleça o poder, o empoderamento dessas pessoas, dos trabalhadores, nós acreditamos que podemos ter um caminho melhor para a humanidade. O problema é que tem muitos trabalhadores que se acham dentro desse 1% também, né? Muitas vezes não conseguem ter a dimensão. Senhores, estamos chegando ao final do programa. Eu queria deixar 1 minuto para cada um dos senhores para fazerem considerações gerais, para falarem se são otimistas de que a gente possa chegar, de repente, a um caminho que essa precarização deixe de existir. Começando pelo senhor Maurício. Pois não, obrigado. Essas questões de precarização e fraudes nas relações de emprego, nós já nos deparamos com elas há muito tempo. E assim, nós encaramos como batalhas, né? São batalhas de uma guerra. Nós não temos assim, o dom ser donos da verdade e trazer já soluções pré-concebidas, mas a gente procura, dado no Ministério Público, sempre harmonizar as relações de capital e trabalho, empregador-empregado, tentar ver os dois lados e tentar sempre produzir soluções que possam harmonizar aquela relação, porque não existe empregado sem empregador e vice-versa. Um depende do outro. E com esse sentimento é que a gente busca sempre mostrar que o caminho está na nossa Constituição, o caminho do trabalho digno está na Constituição e que não tem outro caminho, não existe outro caminho que seja sustentável. E assim nós temos trabalhado há muitos anos e temos transformado lá o Ministério Público do Trabalho
num lugar de soluções, um lugar onde o trabalhador e o empregador possam levar seus problemas, as suas angústias e ali ter um aparato técnico que a gente possa ajudá-los a chegar a uma solução. Eventualmente, quando nos deparamos com situações mais extremas, nós temos que ajuizar ações. Mas assim, o Ministério Público sempre é um órgão que está à disposição da sociedade, do trabalhador e do empregador. Secretário Luiz Henrique Lula, por favor. Creio que esses processos que envolvem o mundo econômico, o mundo do trabalho, eles são inerentes à condição humana, porque são os seres humanos que possibilitam para que essas coisas aconteçam e isso pulse. Eu acho que hoje vivemos, depois de algum tempo, né, de praticamente 6 anos, como párias, em vários sentidos, em função da experiência vivida do ponto de vista político no Brasil nos últimos anos. Nós vivemos um outro momento e é muito alvissareiro poder ver que o Brasil volta a ser protagonista em várias nuances que envolve a geopolítica mundial. E esse protagonismo, ele se dá à luz, inclusive, de alguém que tem a experiência de um trabalhador comum, como é o caso do presidente Lula, e que abre esse debate da necessidade do combate à pobreza, esse debate da necessidade da dignidade humana, esse debate com nações mais poderosas, com um nível de desenvolvimento muito maior, mas também com problemas sérios. Os Estados Unidos não está vivendo só para ficar no exemplo desse diálogo que tem feito com Biden, o presidente Lula tem feito com Biden. Os Estados Unidos também tem problemas graves, sérios, miséria, e essas mudanças que aconteceram estruturalmente no mercado do trabalho atingiram eles também fortemente. E é por isso que tem que haver essa convergência, e eu concordo muito com o que o Eloy Alan diz, no sentido de que os trabalhadores tenham consciência disso. E todos nós temos que nos reinventar. Os homens públicos, as figuras públicas, as pessoas estudiosas do mundo do trabalho, do emprego e da renda, os poderes, as nações, todos precisam se debruçar com essas relações complexas. A solução da China, como bem disse o Eloy, não é a solução para o mundo. Porque é uma situação atípica, são bilhões de pessoas que viviam ali e que eles deram um salto, mas o salto foi também por conta das apostas que eles fizeram no mundo da educação, no universo da educação. Mas se oportunizaram de uma situação atípica de cerceamento de direitos e liberdades para que impusessem aquela metodologia, mas é uma metodologia que não serve para o mundo, nem mesmo para a China. A China vai pagar muito rapidamente um preço muito caro por determinados caminhos que optou. Um deles, por exemplo, é o caminho da questão do clima, da questão do meio ambiente, em que eles estão fortemente impactados. E, portanto, nós precisamos discutir isso, cada um no nosso microespaço, né, como é aquilo que a gente faz, cada um podendo dar a sua pequena parcela de contribuição e saber que a solução para problemas tão complexos, elas não estão residentes num estado, num município, numa nação, mas é um problema do mundo, porque, como eu disse no começo, no mundo inteiro nós temos uma população do Brasil desempregada. São 208 milhões de pessoas que estão em desalento de desemprego e, portanto, que precisam encontrar respostas para isso. É óbvio, como bem disse o Maurício, procurador, o trabalho ele não vai ser possível do ponto de vista formal para todo mundo. Aí é que entra esses arranjos criativos, produtivos, como a economia solidária, que dá sustentação, digamos, por um espaço de tempo da vida das pessoas, para que elas possam viver dignamente. Mas é preciso que todos nós possamos ter comprometimento para que o desequilíbrio econômico-social ele não impere.
e que a gente consiga saltar dessa realidade para uma realidade melhor. Eloy, por favor. Fábio, eu queria deixar aqui um agradecimento em nome do Sindicato dos Bancários pelo convite e falar assim a cada trabalhador a importância de que é preciso cobrar os seus sindicatos, é preciso buscar os seus dirigentes, na necessidade de que para conquistar direitos, para garantir os seus direitos atuais, é preciso estar participando da vida cotidiana dos sindicatos. Então procure o seu sindicato, veja a sua página na internet, vá no seu endereço físico, procure saber a agenda de reuniões e assembleias do seu sindicato, porque nós acreditamos que não existem saídas individuais para esses problemas que estão colocados aí no mundo do trabalho. Somente com a organização, a partir do local de trabalho, é que nós podemos ter saltos no sentido de buscar melhoria na qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado mais uma vez aos senhores. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.